achei que tinha uma blusa da Carmen, não vi com calor, eu não tomaria. Dentro de casa ainda está mais fresco, né? Dentro de casa está fresco, está quente, está molhado, você toma banho, tudo junto. Sim. Meu Deus do céu, Nossa Senhora. Eu nunca vi tanta água assim, verter. mas aí esse calor da tarde do sol está dentro de frio. Aqui tá bom, né? Mas eu entrei já vi, Não tem piso. Não sei se está bem ventilado aí, alguma coisa assim, deve ser assim. Mas é porque estava fechado, quando fica fechado, fica fechado, né? É? Aberto, quanto mais abre, mais sua. Eu quando estou assim, nem nada, senhor. Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar um pouquinho mais tranquilos, mais aliviados, mais serenos, mais descomprometidos com a vida material, carregados da bênção que os Espíritos trazem para nós nessa noite de hoje. Pedimos que nos tragam esclarecimento, nos tragam sabedoria, daquilo que iremos estudar hoje dentro do Livro dos Espíritos. Pedimos também que nos confortem de maneira que fiquem ao nosso lado, nos protegendo, nos ajudando, junto com o nosso anjo guardião, junto com a espiritualidade da casa, que nos dê condições de abrir as nossas mentes, nossas consciências, e receber com bastante gratidão tudo que iremos estudar na noite de hoje. Então, em nome de Jesus e de todos os espíritos que trabalham nessa nossa evolução aqui na Terra, nós agradecemos a oportunidade e abrimos os trabalhos de hoje, de estudo, de palestra e de passe. Que assim seja. Tudo bem, gente? Olha, eu já ia pegar o controle, eu estou sem. É uma coisa, né, meio automática. Bem, gente, então nós estamos aí ainda no capítulo 8, né, falando sobre a emancipação da alma, né, que é o desdobramento em si, né? E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, o item 4, a letargia, catalepsia e morte aparente. Até hoje é dia 13, o nosso estudo é o 119 e nós vamos, são apenas 4, 22, 23 e 24, 3 questões, mas são bem interessantes, né? Então, nessa primeira pergunta, da 422, o Kardec pergunta assim: os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e ouvidos do corpo que o fazem? As pessoas que têm, por exemplo, um exemplo aí é o Étio, né? Que tem catalepsia, né? É uma catalepsia, né? E quando dá esses ataques nele, ele percebe as coisas em volta dele, mas ele não se manifesta, né? O que faz com que ele perceba as movimentações, né? É pelos olhos, pelos ouvidos, ou será que é o espírito que enxerga, né, por todo? Bom, antes de mais nada, vamos tentar dar uma entendida, né, para a gente poder... Boa noite. Poder entender a pergunta e a resposta, né? Vamos definir um pouquinho o que é a letargia, catalepsia e morte aparente, que é o que nós estamos estudando aí. O que é isso? Isso agora já de acordo com o nosso conhecimento atual, né? Então, diferenças entre letargia e catalepsia. A principal diferença está no nível de rigidez e na extensão da imobilidade. A letargia causa moleza total do corpo inteiro, com aparências de morte, enquanto a catalepsia provoca rigidez muscular e paralisação que pode afetar apenas algumas partes específicas do corpo. Tá? Então, um de cada vez. Catalepsia, que não é a total, ataca algumas partes do corpo, rigidez e paralisação que afeta partes específicas do corpo. O que é? É uma condição transitória caracterizada por rigidez muscular extrema e incapacidade total de movimentação dos membros, cabeça ou se não a fala. O indivíduo costuma permanecer consciente, ouvindo e vendo o que ocorre ao redor, mas está preso no próprio corpo.
Causas médicas. O que causa isso aí segundo os médicos, tá? Distúrbios neurológicos, né? Questão de neurodegenerativos, como doenças de Parkinson e epilepsia, que nós estávamos falando aí. A epilepsia faz parte da catalepsia, né? Transtornos psiquiátricos graves, sendo um sintoma comum na esquizofrenia catatônica, da histeria e de choques emocionais profundos. Então, às vezes, uma pessoa leva um choque emocional profundo e entra, então, começa a ter esse tipo de problema, né? Ataques epiléticos e assim por diante. Zé, você falou ali, a epilepsia, ela também não é a mesma causa ali? Que o ET e a Claudete... É o que está dizendo aqui, né? A epilepsia está catalogada dentro da catalepsia. Ela é uma doença da catalepsia. Teoricamente, assim, a epilepsia seria um ataque que dá no cataléptico, mais ou menos isso, entendeu? Os efeitos colaterais e crises de abstinência de medicamentos também é uma das causas, antipsicóticos e neurolépticos. Show. Muito bem. Então, isso é catalepsia, né? E a visão espírita sobre a catalepsia, só sobre a catalepsia, que deixa, digamos assim, imuno alguns órgãos só, né? Pode ser espontânea, fisiológica ou provocada artificialmente por hipnose e ação magnética. Você pode causar uma certa catalepsia em alguém por ação hipnótica. Vocês já viram isso, não? Eu lembro uma vez, um dia você vai lembrar, que veio um rapaz que nós trouxemos no Clube 16 de Abril ali, que era pela Associação Empresarial, eu acho, que ele era hipnólogo, né? E ele chamou algumas pessoas lá, eu me lembro muito bem da Ângela Fux, que ele mandou, ela disse que ela era uma galinha, e ela se abaixou e começou a cacarejar em cima do palco lá. Eu me lembro desse cara. E ele, uma das coisas que ele mais fazia, ele pegava a mão da pessoa, o braço assim, né? E ele dizia, agora o teu braço está paralisado. E a pessoa ficava assim, ó. E ele pegava e se jogava e botava o peso dele inteiro no corpo. A pessoa sentia, mas o braço ficava firme assim, ó. Não baixava. Isso é efeito hipnótico. Isso é uma espécie de catalepsia. Porque atua numa área cerebral em que você deixa imóvel alguns membros só. Entendeu? O pessoal dizia que a catalepsia era uma morte aparente. Que aconteceu que nem com o Sérgio Cardoso, né? Que morreu e depois foram ver no caixão dele, estava todo revirado, machucado, né? Quer dizer que ele foi um ataque de catalepsia que deu nele. Uhum. Aqui para frente acho que vai ter algumas coisas sobre isso, tá? Daí a gente comenta, né? Então, diferente da letargia, né? Que é geral, o corpo todo paralisa, né? A catalepsia pode ser localizada em apenas algumas partes do corpo físico. Geralmente, essa é a parte legal, de entender, não há emancipação. Então, o espírito está ali junto ao corpo, sofrendo junto com o corpo. Ele não emancipa, não sai do corpo, tá? Porque, digamos assim, ela é parcial, né? Não é total. E a letargia, essa sim, essa daí encaixa naquilo que você está falando, não catalepsia, letargia, tá? Causa moleza total do corpo. O que é? É um estado de consciência, o sono profundo e prolongado, onde as funções vitais, respiração, batimento cardíaco, pressão, caem para níveis mínimos detectáveis, simulando a morte. Os membros ficam moles e flácidos. Causas médicas. Então, por que isso acontece? Doenças infecciosas graves, como a encefalite letárgica, lesões ou traumatismos cranianos estruturais, intoxicação, isso é legal, severa por substâncias químicas, ou seja, drogas, né? Álcool, nunca viram ninguém com letargia de álcool? O cara desmaia, desmaia, basicamente desmaia, né? Será que é o caso da Romeu e Julieta lá, né? Tomar um medicamento lá e ficar... Pode ser, né? Pode ser, por que não, né? E medicamentos psicotrópicos também causam isso, né? Paralisação total do corpo. Então, no caso dele foi uma letargia, não uma catalepsia. Tem mais uma questão aí, ainda, tá? Visão espírita sobre a letargia é considerada sempre de causa natural e fisiológica. Natural.
Ocorre uma suspensão, a visão espírita sempre é de causa natural. Impressionante. Quer dizer, ou seja, o cidadão vem com isso, com essa deficiência. Pode ser provocado por uma outra situação, mas ele vem com essa questão. Né? Não é obsessor. Exatamente, é isso aí. Ocorre uma suspensão geral das forças vitais. O espírito se desprende parcialmente do corpo, mas os fluidos vitais ainda mantêm a matéria viva em estado latente. Então o espírito sai do corpo. Nessa sai do corpo. Tá? É como a emancipação parcial, porque ele não está morto, está ligado ainda. Né? E o corpo físico, então, continua com todos os sinais vitais. Então não é ainda a questão que aconteceu com o rapaz. Porque tem sinal vital. Se tem sinal vital, não é letargia. Né? E tem a última, que é a tal da morte aparente. Essa sim, essa cai. Né? O que é? O resultado clínico extremo de uma letargia ou catalepsia profunda. O corpo apresenta todas as características visuais e táteis de um cadáver. Frieza, ausência aparente de pulso e respiração superficial e imperceptível. Mas a pessoa continua viva. Causas médicas. Paradas cardiorrespiratórias revertidas em curto espaço de tempo. Então, quando o cara está lá numa UTI, numa cirurgia, aí vai embora. Eles tentam reanimar, que é as experiências quase morte, né? Isso aí é um caso de morte aparente. Ele praticamente entrou no estado de morte, tá? Casos graves de hipotermia, onde o metabolismo desacelera drasticamente para proteger os órgãos, hipotermia, né? Afogamento em águas congelantes e asfixia parcial. Então essa é a morte aparente. Visão espírita. É o fenômeno onde os laços que unem o perispírito e o corpo espiritual ao corpo físico continuam intactos, agora só que por mínimos pontos. Você veja, quase escapando, quase morrendo. Olha, interessante. A morte real só ocorre quando há desorganização molecular irreversível dos órgãos vitais. Se os órgãos não sofrem lesões fatais, o espírito consegue reassumir o comando total do corpo físico ao despertar. Então, acho que esse aí daí, morte aparente. Eu pesquisei um pouco sobre isso aí, sobre essa morte aparente, e realmente a nossa medicina ainda não entende nada disso. Simplesmente não entende como é que isso acontece. Eles entendem, por exemplo, o cara ter um ataque, digamos assim, lá no hospital devido a alguma outra desorganização e que volte porque o coração parou, porque o cérebro... Mas isso eles entendem. Mas eles não sabem como é que acontece um caso desse que você está falando aí. Isso eles não conseguem entender. Como é que fica um dia inteiro, praticamente... Que teve um caso foi a Ivone Pereira do Amaral? Foi, né? Ah, sim. Que quando criança... Isso. Chegaram a levá-la no caixão inteiro, fazer velório. A menina se mexeu no caixão. Você imagina o susto da galera. Que é esse caso aí, né? Bom, pergunta então, vamos voltar à pergunta, 422. Os letárgicos e os catalépticos veem ou ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos ou ouvidos que assim o fazem? Não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. Vamos dizer, quando o Étio tem um ataque desses aí, o corpo paralisa, mas o espírito está sentindo e vendo tudo que está acontecendo em volta dele. Então, você fala com ele, ele escuta, só que ele não consegue falar porque o organismo está paralisado. Mas ele está vendo as coisas acontecerem. Essa é a ideia. É o espírito que está vendo. Pior do que está no umbral, né? Você vê as coisas e não pode reagir. Então, esses casos de pessoa que fica vegetando, até vi uma reportagem essa semana de pessoas que estavam na UTI, assim, em estado assim, quase que vegetativo, assim, e que daí o pessoal foi fazer, uma equipe lá foi fazer passe, fazer orações para elas, né? Daí depois, quando elas voltaram, eles perguntaram, eles viram tudo, mesmo estando em estado assim, depois eles contaram, reconheceram as pessoas que foram fazer tudo, e disse que sentiram tudo. Sim, isso é o espírito que está vendo, né? Emancipação da alma.
Na verdade, assim, o espírito, como ele se emancipa da alma, ele está enxergando tudo, né? É que nem um espírito quase morte, que a gente fala. Se você vê os relatos das pessoas de experiência quase morte, né? O Zico teve uma experiência quase morte, né, Zico? Teve uma, né? Mas as pessoas que falam, que lembram, diz que elas conseguem enxergar as pessoas no hospital. O Zico me contou uma história bem interessante, só que é mais demoradinha para falar aí, mas enfim. Você vê às vezes as pessoas dentro ali da sala, mexendo, você vê o teu corpo. Então é isso que uma pessoa dessa vê, quando ela sofre esse ataque. Só que assim, quando ela volta ao corpo, ela tem a lembrança, mas eu não lembro dela ter estado fora do corpo e visto tudo. Alguns têm a lembrança total, outros não, né? E é isso que acontece. Pergunta 422. Por que não podem comunicar-se? Óbvio. É óbvio, né? O estado do corpo se opõe a isso. O corpo físico não está ali naquele momento com condições de fazer isso. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois o corpo não está funcionando, mas o espírito continua a agir. Está entendendo? Então isso prova para nós que existe algo além do nosso corpo físico que controla essa nossa vida. 423. Na letargia, que é total, né? O espírito pode separar-se inteiramente do corpo de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Essa aí é a pergunta, né? Ou experiência, porque ali é muito parecido, né? Bom, gente, talvez os casos mais conhecidos da história, né? A ressurreição de Lázaro. Isso dá um balaio. Até hoje pergunta-se, porque as informações que tem sobre aquilo é muito pequenas. E assim, o que eles tinham para detectar a morte naquele tempo também era muito raso, né? Eles não tinham lá um estetosgrama ou alguma coisa assim para você, né? Para saber se o cérebro parou, um eletro, uma coisa assim. Não tinham como fazer isso, né? Nos comentários do Lázaro não falam de catalepsia? No caso, o Espiritismo entende assim. O Kardec vai colocar isso, inclusive, na Gênese, tá? Olha lá, vamos lá. Visão bíblica. Qual é a ideia? O que os religiosos entendem isso? Foi uma morte real. Ele morreu mesmo. Foi uma ressurreição. Para a maioria das vertentes cristãs, católico, evangélico, ortodoxo, Lázaro não teve nem catalepsia e nem letargia. Ele estava verdadeiramente morto. Verdadeiramente morto. O relato do Evangelho de João. Depois que morre mesmo, daí não torna mais, depois que desliga tudo. Exatamente, é bem isso aí. É isso que nós vamos chegar lá. Mas ela já se antecipou, é bem isso mesmo. Né? O relato do Evangelho de João afirma que Lázaro estava morto havia 4 dias e já apresentava odor de decomposição. É que existia uma crença judaica antiga de que a alma de uma pessoa ficava ao redor do corpo por 3 dias, esperando a chance de voltar. Tá, mas fica lá. Né? Eu acho que é por isso que o Chico disse que tem que fazer cremação depois de 72 horas, 3 dias. Né? 3 ou 4? 24, 48, 3. Então talvez seja isso, né? Porque está essa mesma crença, tá? Sei lá. Esperando a chance de voltar. Boa noite. Dá para fazer na pressa agora? Depois que nós terminar, agora você faz. Depois de 5. Isso. Boa noite. Mas boa noite. Então, ó, a última frase ali. No 4º dia, a morte era vista como total e sem volta. E no Evangelho de João diz que Jesus foi avisado por Marta que o corpo já estava com odor ruim, porque já era o 4º dia que ele havia morrido. Então é por isso que ele se baseia na ideia de que realmente ele morreu. Entendeu? Essa é a ideia. Ele morreu mesmo. Ele foi um milagre. E assim, o que eu vou dizer para vocês? A nossa ciência, e mesmo o Espiritismo que estuda a questão da morte, sei lá, a
A gente não chegou a esse ponto ainda de dizer como que funciona. Mas a gente tem que seguir o que a dona Terezinha falou. Né? Vamos lá, visão da ciência agora, depois a gente vê a visão espírita. Muitos céticos e historiadores da medicina sugerem que se o relato contiver um fundo biológico real, afastado do caráter milagroso ou mitológico, o mais provável teria sido um quadro extremo de catalepsia. Isso que a ciência entende. Associado então a um coma ou uma catatonia, que minimizou a morte em uma época em que o sepultamento era quase imediato, devido ao clima quente da região. Eles não ficavam velando o corpo por um dia lá para ver se voltava. Eles já enterravam porque começava a feder, literalmente. Né? Visão espírita, aí que está a questão. Tá? Se interessa. No livro Gênesis, Kardec diz assim: Lázaro estava em um estado de morte aparente. Na definição da época, a letargia era descrita como um apagamento geral e profundo das funções vitais, respiração, batimento cardíaco e assim por diante, fazendo o corpo parecer um cadáver, em definitivo. Parece. Diferenças. O espiritismo diferencia letargia de catalepsia, por isso que a gente viu aí. Tá? Na catalepsia, a paralisia continua a ser localizada, mais rígida, mantendo os sentidos e a inteligências parciais. Na letargia, há um desligamento do espírito e é quase completo. Assim, sob essa ótica, Jesus, utilizando suas capacidades magnéticas avançadas, teria apenas despertado Lázaro, antes que o cordão fluídico espiritual se rompesse. Porque assim, gente, não interessa, tá? Foi o cordão de prata, pode fazer o velório. Não tem jeito. Não tem remendo. Não tem remendo. Não existe. Pelo menos dentro da literatura espírita, não tem. Não tem como amarrar de novo. Não tem como fazer uma grampear ali. Foi. Então é o que a dona Terezinha está falando. Se ele voltou à vida, ou Jesus conhece alguma coisa que nós não conhecemos ainda, ou ele tinha um estado cataléptico, ou seja, letárgico, aparente morte e assim por diante. É o que mais convence, né? É o que mais, exatamente. É isso aí. Então, na obra do Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, tá? Allan Kardec esclarece, e a gente já vai ver isso, que as leis divinas e naturais são soberanas. Isso é uma lei divina, uma lei natural. Morte, renascimento, morte, renascimento. E a morte se faz com o desligamento do fio de prata. Então, acabou. Né? O desligamento completo do cordão de prata obedece a um cronograma biológico e espiritual. Uma vez desfeito esse laço, o princípio vital que animava a carne se dissipa e a matéria começa a responder apenas pelas leis químicas, ou seja, decomposição. A gente vira pó. Primeiro a gente desidrata. Nós estamos 70 e poucos % de água. Né? Por isso que nos primeiras uma semana, 2 semanas, churinga. Acabou. Você fica lá que nem foi água do teu corpo. Né? Depois começa a decomposição dos elementos químicos, hidrogênio, carbono, potássio, lítio, todas essas coisas que a gente tem no corpo. Né? Álcool, o álcool já evapora antes. E assim por diante. Dessa uma confissão aqui que uma vez eu falava para ele falou sobre Lázaro, que nenhuma lei divina sobrepõe a qualquer outra lei. Então, se for declarada morte, não tem milagre, não tem nada que vai fazer voltar. Isso é ponto fim, né? Então, ele falou assim, eu achei bem interessante o que ele falou de Lázaro. Então, ele estava na catalepsia. Então, mas claro, com uma pulsação muito pequena, batimentos quase zero, e Jesus sabia disso, porque ele não ia transgredir uma lei divina, né? E, claro, o poder que ele tinha chamou Lázaro. Então, assim o que eu entendi sobre. Né? A gente, na nossa visão espírita,
e conhecendo Jesus como esse espírito extraordinário, aí, a gente não sabe o poder e a capacidade de um cidadão desse, né? O que ele, a parte mediúnica dele devia ser assim, a maior que já se encarnou. Então, Jesus via espírito andando por tudo quanto é lado. Via espíritos do umbral, ele conversava, a energia dele espantava os que ele não queria, chamava os que ele queria. Ver o Lázaro ali do lado do corpo, fora da caverna, para ele foi a coisa mais fácil do mundo. Ver o fio de prata do Lázaro saindo da pineal do Lázaro, para ele foi fácil. Ele viu o fio de prata e disse, não, o cara não está morto. Está entendendo? E aí ele foi lá e simplesmente deu um comando, disse, olha, volte para o corpo. E ele voltou. Então essa é a nossa teoria. É uma teoria bastante, né, assim, mas como eu digo... Não, como eu falo, eu até contei na última palestra que eu dei, né, sobre Jesus. O que tornou Jesus o cara mais famoso da época ali foi isso. Porque, como eu falo, a história não termina ali quando ele ressuscitou Lázaro. O Lázaro voltou a viver, e voltou a trabalhar, voltou a se relacionar, e as pessoas viram. Né? E daí? Tem gente que foi... Você fica imaginando nós ir no velório de um cidadão aí, ver ele ser enterrado, colocado dentro do caixão, lá no túmulo, passado o concreto, e daqui uma semana você vê o cara passeando na rua de novo. Então, aí você vai perguntar o que aconteceu. E ele respondia, foi Jesus. Jesus me ressuscitou. Então, isso tornou Jesus um dos, talvez, naquele momento, um cara muito famoso. Até que ele vai entrar em Jerusalém, no domingo de Ramos, lá ele é ovacionado pela população. Ele derruba aqueles vendilhões do templo lá, né? Qualquer um já seria espancado ali. E o pessoal tinha medo dele. Dava um passo para trás. Não. Por quê? Porque sabiam o poder que ele tinha. Aquilo tornou Jesus. Aquele foi o milagre que transformou a ideia que as pessoas tinham sobre Jesus. Porque não é qualquer um que traz o autorista. Zé, esse laço, ele desprende ou tá junto? Não tem meio termo assim, ficar um fiozinho só ligado. Ou ele tá grudado ou ele tá solto. Ali estava dizendo, né, que ele chega a ficar ligado por pequenos pontos. Então ele... Só que ele é um laço que a gente, assim... Você fica imaginando, você pode sair desse planeta e ir para outros mundos, o tamanho da elasticidade desse negócio é fora da casinha. Ele é tão sutil, tão imaterial, que nós não temos como, sabe, entender isso. A nossa capacidade não consegue entender esse negócio aí, entendeu? Mas ele é um laço que une o corpo físico ao perispírito. Tá, mas assim... E existe um laço que une o espírito ao perispírito. Esse é chamado laço de ouro. Mas eu digo assim, vamos supor que um daqueles ali só ficou ligado. A pessoa acorda. Sim, acorda. Ela vai ter que continuar ou ele junta o laço todo? Depende do fluido vital da pessoa. Entendeu? Então, e aí o Kardec vai dizer daqui a pouco numa pergunta que os passes magnéticos ajudam no restabelecimento de fluidos vitais, consequentemente ajuda também na melhora desse fio de prata. Ele vai dizer, já numa pergunta posterior ali. O fluido vital é um gás que a gente tem, uma carga, né, de gás. O fluido vital, sim, é uma bateria. Conforme a maneira que a gente vive, a gente gasta, antecipa o nosso retorno para o espiritual, né? Sem dúvida. Mas à noite, o Bezerra fala no livro do Médico Jesus, né? Que se a gente se prepara para bem dormir, a espiritualidade trabalha, porque eles querem que a gente cumpra a nossa missão. Sim. Viva o tempo que a gente Sim. programou. Sim. Então, se a gente dá abertura, eles ajudam recarregando essa nossa energia durante o sono. Também é. Claro, né? Sim. Existem muitas formas de recarregar essa energia. Uma delas é te roubar. Né? Eu posso estar com a energia descarregada e você com a energia carregada. Eu vou lá e roubo de você, né? Isso acontece, a gente sabe disso, né? Chega num lugar e você sai assim... Tem E tem também o passe magnético, que também é um dos recarregadores.
a meditação, dizem que é o maior de todos os recarregadores, que é que você foca só numa coisa, no presente, aquilo que você recarrega. E com certeza, durante o sono também a gente vai recarregar das nossas energias espirituais, né? Com certeza. Então, para terminar, ela diz assim: para o Espiritismo, então, as curas e os retornos à vida operados por Jesus, como os de Lázaro, os da filha de Jairo, os da filha da viúva de Naim, não foram ressurreições de corpos cujos cordões fluídicos já haviam se partido. Então, os cordões fluídicos estavam lá. Então, por isso que Jesus, ele não dá assim, tiro na água, né? Nenhum dos que ele não ressuscitou, tentou ressuscitar, não vieram. Todos vieram. Porque ele conseguia enxergar o fio de prata. Enxergando o fio de prata, vamos lá, vamos resolver o problema, né? Eu não sei se tem alguma passagem, eu não me lembro, de que ele recusou. Ele disse, não, aí não tem o que fazer. Mas pode ser que tenha existido. Mas nos evangelhos não está. Mas pode ser até que tenha existido. Ele disse, não, porque é óbvio, gente, fiquem pensando assim. Se ele ressuscitou a filha do Jairo, a mulher a viúva do Naim, o Lázaro, vocês acham que não chegavam a pedir para ele, ó, ressuscita meu... Exato. Ele já via, não tem fio de prata? Foi. Esse não tem o que fazer, né? Pergunta 423. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo de maneira a dar a este todas as aparências da morte e depois voltar a ele em seguida? Claro, nós já vimos tudo isso aí a respeito disso, é por isso que eu trouxe anteriormente, né? Na letargia, o corpo não está morto, pois as funções que continuam a realizar-se, vitalidade, se encontram em estado latente, baixa, mas latente, funcionando, né? Como na crisália, no caso, por exemplo, da crisália, no caso da borboleta, né? Que está ali, você parece que está morto aquele bichinho lá, mas está lá, está pronto para abrir as asas, né? Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Isso é os espíritos que estão dizendo. Por isso que está lá, por isso que o Espiritismo entende assim, né? Então, romper o cordão de prata, como diz o Zico, não tem mais como consertar, tá? Então, se você... Isso que aconteceu com essa criança agora, que nasceu, tinha 2 aninhos, que estavam fazendo o velório e viram ela se mexer. Não sei então, se ficaram sabendo. Não sabia dessa, viu aí, ó? É? E a criança no velório se mexeu e está viva. Então esse é um estado de morte aparente. Não é longe, mas foi o que aconteceu com a dona Ivone Pereira do Amaral. Exatamente a mesma coisa. Por que eles querem que aconteça isso com uma pessoa ou outra? Isso vai saber, né? Porque tem um objetivo. Acontecer isso, né? Tem um objetivo. Agora... Agora, com a dona Ivone Pereira do Amaral, lá em 1920, há 100 anos atrás, a gente até compreende. Com o Lázaro, há 2000 anos atrás, não tem problema. Mas hoje em dia, não detectarem o óbito, né? Por mais que o corpo físico tenha num estado extremamente latente ali, com respiração, com pulso, com mesmo pressão, mesmo assim, um exame simples de eletro, por exemplo, você descobre que a pessoa está viva. Como é que chega a esse ponto aí? É muito interessante isso aí. Pô, interessante mesmo. Interessante mesmo. E é aí que eu me afirmo, eu quero que me queimem, tá? Mas depois de 72 horas. Mas, põe o perfume. Será que daí lá no crematório eles cobram por dia para mandar lá em São Paulo? Mas parece que é regra em crematório. Isso aí. É a regra. Por isso que demora também para eles
Espero que em 72 horas, se eu estiver vivo, eu não acordo um pouco antes, não perto das 72, quase sentindo o foguinho esquentar os pés. Você viu ali, que daí você fica naquele congelador lá, viu que a hipotermia ali também. Também, tem isso aí. Você não morre de uma coisa, morre de outra. Morte de frio. Tá, então ele diz ainda também, né? Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. Ponto. A espiritualidade não é o Kardec, gente. É a espiritualidade que está contando isso. Então ele sabe, cremos que eles saibam. E a 424, para a gente terminar. Não, tem mais. Para a gente terminar, pergunta assim: pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços, esse laço fluídico, e se romperem, e devolver a vida a um ser que sem esses recursos morreria realmente? Uma pessoa que realmente quase teve uma experiência quase morte, os laços ficaram frouxos, tem o que fazer? Sim, sem dúvida. E disso tendes a prova todos os dias, o magnetismo, nosso fluido vital. Você doou o teu fluido vital para ele, né? Nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo fluido vital que lhe falta, que era insuficiente, para entreter, então, o funcionamento dos seus órgãos. Estamos doando o fluido vital. A gente sabe que o passe é exatamente isso, né? Quanto mais amor você tiver, quanto mais doação você quiser dar para a pessoa, mais ela vai receber. Porque a doação de fluido vital tem a ver com mente. A pessoa que está lá, às vezes, dando passe, mas está pensando no boleto que tem que pagar amanhã, na briga que teve com a mulher, no futebol que está perdendo de assistir. Nenhum fluido vital se passa. Ali é só a espiritualidade que está trabalhando sozinha. E olha lá ainda, olha lá. E o Kardec faz um comentário final aqui, ele diz assim: a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicável. Elas diferem entre si em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é gerada dando ao corpo todas as aparências da morte, e na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia às vezes é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Então ele está dizendo aqui que tratamento para catalepsia, passe. Passe, né? Fechou, gente? Alguma pergunta aí? O Alberto mandou um videozinho hoje no nosso grupo lá da família, não sei se vocês viram, bem interessante, de uma pesquisa, de uma pesquisadora, que ela pegou um número X de velhinhos e disse para eles assim: vocês vão voltar mentalmente 20 anos atrás. Vocês vão voltar, não que ela fez agora, porque vocês vão voltar lá no ano de 1959. Então é a mais antiga, acho que a pesquisa. 59 foi o ano que eu nasci, né? Então, eu vou levar vocês para uma clínica e lá vocês vão entrar nos velhinhos tudo, né? Uns de bengalinha, tudo mal ali, né? E lá vocês vão se comportar, vão viver como se estivessem em 59. Sabe? As músicas, os costumes, tudo. Ficaram um tempo lá. Aí, quando saíram de lá, saíram bem. Então, mostrando, né, o que é você trabalhar a mente, a mais, e falou... Quantos anos o Gabriel tem? 31. Se dá 31? A mais também falou sobre que a nossa... Ele não se vê com 31. A nossa mente pode trazer a saúde das células, né, rejuvenescer, ou pode também... Claro. O contrário, né? Quando você, cada vez que você olhar no espelho, você diz: meu Deus, como eu estou velho. Meu Deus, que eu estou velho. Meu Deus, não sei o que fazer. Preciso fazer uma cirurgia plástica. Cada vez vai ficando mais velho. Agora, se amanhã você está reclamando da vida,
Sim. Você já Olha, o teu corpo é a tua casa, tá? Se você mora numa casa em que essa casa você mantém ela sempre desorganizada, tá sempre olhando a tua casa, meu Deus, eu preciso reformar essa casa. Você não vai gostar da tua casa e essa casa aos poucos vai se dispersando em você. A mesma coisa funciona com o corpo. Você tem que gostar do teu corpo, você tem que avaliar o teu corpo, dizer, olha que bom, como você está bem, como você está... Quanto mais estímulo você der na mente para teu organismo físico, o perispírito é formado pela nossa mente. Aos poucos ele trabalha. Quer fazer a prece, Gabriel? Agora pode fazer a prece. Vou botar uma música para você lá. Agora você não cai dentro. Agora você vai voltar pro Kaideck? Vou botar uma... A imagem saiu agora. Vou botar uma música para você. Oi? E a dança da Ave Maria. Vai ser gostoso. Seu nome é Jaque. Seu nome é Jaque. É Jaque. Pode fazer. Agora está sem imagem. Vai colocar. Acabou a imagem agora. Não precisa. Apareceu, mas caiu. Hoje é você, apareceu você. Sou.